Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e o nosso capítulo de hoje seria o capítulo 22, mas como eu mencionei com os irmãos, por causa das paradas que nós já tivemos durante esse ano, por motivos que infelizmente nós não tínhamos o controle, vamos dizer assim, né? Nós não tínhamos como gravar os áudios, então nós vamos unir alguns capítulos durante esse ano. E hoje é um dia que eu vou unir os capítulos 22 e 23, amados. Então nós vamos ler hoje os capítulos 22 e 23 de Êxodo. Antes de eu compartilhar o que eu quero compartilhar com os irmãos, só vou dar um resumo aqui. Ali no capítulo 22, nós temos entrega de várias leis. Deus está entregando essas leis para Moisés, para que Moisés entregue para o povo. Então, ali no capítulo 22, nós vemos várias leis civis sobre proteção da propriedade, proteção de bens, sobre as responsabilidades sociais. São leis que vão estabelecer o que é considerado crime, o que não é crime e o que é crime, e qual é a pena para quem comete aquele crime. Então, são leis que para reger a nação de Israel, para que eles possam viver de uma forma sem confusão, né? Sem uma anarquia, assim como nós hoje temos as leis estabelecidas na nossa nação, eles também tinham, e Deus mesmo entregou as leis, e nós vemos ali no capítulo 22, no capítulo 23 continua leis acerca do exercício da justiça, vai falar sobre o sábado, né? Como que funciona o conceito ali de sábado, do descanso, até a terra teria que descansar no 7º ano. Então, são várias leis que Deus vai entregando ali sobre as festas anuais, e daí o capítulo 23 termina com as promessas e as advertências sobre a conquista de Canaã. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, quero fazer um paralelo com a nossa vida hoje. Então, o texto é um pouquinho longo, mas é importante nós lermos o texto completo para que nós possamos compreender tudo o que Deus quer ministrar o nosso coração. Então, eu vou ler o final do capítulo 23 de Êxodo, vou começar ali no versículo 20 e vou até o último versículo. Então, está escrito assim, Êxodo 23, a partir do versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus,
e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles e nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Amados, esse texto aqui, um texto um pouco longo, né? Vários versículos, mas nós extraímos muito aprendizado para aplicação na nossa vida prática hoje. Eu quero trazer uma comparação entre essa conquista de Canaã, a saída do povo lá do Egito, até chegar em Canaã, que era a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Muitas vezes nós olhamos para isso na Bíblia e pensamos em Canaã apenas no céu. Muitas pessoas falam, Canaã é o céu. Mas eu quero trazer aqui, amados, algo que eu acho interessante, porque Canaã está cheio do quê? De inimigos. Então, não é bem o céu, né? Quando nós vamos comparar, não é que Canaã seja o céu. Nós podemos trazer a aplicação para a nossa vida aqui na terra. Deus salvou aquele povo do seu inimigo, o Egito, e transportou esse povo através do deserto até chegar na terra prometida, que é a terra de Canaã. Mas quando eles entrassem em Canaã, eles se deparariam com o quê? Com muitos inimigos, que eles deveriam se opor a esses inimigos, e Deus diz que Deus mesmo exterminaria esses inimigos. E não faria isso num único ano, mas faria aos poucos. Isso nós vamos ver daqui a pouco, o processo de Deus. Então, quando nós trazemos para a nossa aplicação, Deus já nos salvou em Cristo Jesus. Nós já somos salvos, perdoados. A nossa alma já foi salva do inferno. Nós já estamos em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus está nele, por isso está salvo. Mas aqui, amados, Deus quer nos ensinar não apenas a pensar, lá no céu, mas Deus quer nos ensinar a tomar posse da vida completa e abundante que Cristo Jesus já conquistou para nós. Essa Canaã eu considero a vida plena, abundante, que Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Não é só lá no céu, mas é desde o dia em que nós nascemos de novo. Só que desde o dia em que nós nascemos de novo, ou seja, fomos salvos dos nossos pecados, da nossa natureza corrompida, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Agora nós estamos numa jornada, assim como o povo de Israel estava numa jornada. Nós também estamos numa jornada até chegar ao céu. E nessa jornada, o que nós precisamos? Aprender a tomar posse da Canaã, da vida abundante que Cristo conquistou para mim e para você. Nesse trajeto, nós vamos encontrar o quê? Muitos inimigos. E nós precisamos o quê? Vencer esses inimigos. Por isso que eu quero trazer essa comparação, não Canaã sendo o céu, mas Canaã sendo a vida abundante que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, uma vida plena. Amados, para nós desfrutarmos dessa vida que Jesus conquistou para nós, nós precisamos o quê? Derrotar os inimigos que tentam nos impedir de viver a vida plena que Jesus já conquistou. Nós já fomos salvos em Cristo. Todo aquele que crê em Cristo Jesus já tem a salvação. Já fomos arrancados do império das trevas e colocados no reino de Deus. Mas agora nós precisamos aprender a desfrutar da vida do reino de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, porque esse texto é poderoso para nos ensinar a acessar tudo o que Canaã tem para nós, ou seja, tudo o que a vida abundante que Deus conquistou tem para nós. Já está disponível. Nós precisamos aprender a lutar da forma certa, a vencer os inimigos, a guerrear corretamente e a viver, a ter uma postura correta diante daquilo que Deus já colocou diante de nós. Deus já conquistou, assim como Deus já tinha prometido Canaã para o povo de Israel, Deus já
nos deu a vida abundante em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a tomar posse dessa vida abundante que Jesus já conquistou para nós. Então, nesse texto que eu li aqui com os irmãos, nós vemos várias advertências e vários conselhos de Deus, várias promessas de Deus para o povo de Israel. E aqui nós vamos trazer para a nossa realidade. Veja que começa o texto dizendo: eis que eu envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Amados, nós temos hoje quem? O Espírito Santo de Deus que está em nós e sobre nós. O Espírito Santo vai à nossa frente, o Espírito Santo é o nosso protetor e é aquele que nos guia para nos fazer chegar ao lugar que Deus já preparou para nós, que é essa vida abundante, que nós estamos trazendo essa comparação com Canaã. Veja que daí a Bíblia diz: prestem atenção e ouçam o que ele diz. Ou seja, nós precisamos prestar atenção e ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Não se rebelem contra ele, não devemos nos rebelar contra o Espírito Santo. Veja que diz assim: pois não perdoarás suas transgressões. Amados, se rebelar contra o Espírito Santo é exatamente negar a direção de Deus, é negar a vontade de Deus. Veja o que a Bíblia nos ensina: não se rebelem contra ele. Aqui está falando desse anjo que iria à frente de Israel, trazendo para a nossa realidade é o Espírito Santo que vive em nós, que está em nós, sobre nós. Devemos o quê? Obedecê-lo. Olha o que a Bíblia diz: se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu lhes ordeno, eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Ou seja, Deus vai tomar a nossa luta como sendo uma luta dele. E nós sabemos que é bem assim na nossa vida, amados. Lá em Efésios diz que hoje, no tempo de hoje, a nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, os nossos inimigos não são de carne e sangue, mas são inimigos espirituais e nós precisamos entender isso. A nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos, mas é contra demônios, contra principados, contra potestades. E nós precisamos compreender isso. Mas veja o que a Bíblia diz aqui. Serve tanto para Israel naquela época como para nós hoje. Se vocês ouvirem atentamente o que o Espírito Santo nos disser e fizer tudo o que Deus nos ordena, ou seja, se nós estivermos com os ouvidos atentos para Deus, em obediência a Deus, o Senhor mesmo enfrentará esses inimigos por nós. Tomará os nossos inimigos como sendo inimigos dele. Ah, amados, isso é glorioso demais. E aí a Bíblia continua falando assim: o meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus. Ou seja, o Espírito Santo nos conduzirá para uma terra onde tem muitos inimigos. E daí a Bíblia diz: mas eu os exterminarei. Ou seja, é o próprio Deus que vai exterminar e aniquilar com os inimigos. E a Bíblia continua: não prestem atenção aos deuses deles, não prestem culto, não se curvem e não sigam as suas práticas. Pelo contrário, destruam-nos totalmente. Totalmente. Hoje nós olhamos para isso e pensamos: mas quais são os deuses que comandam? Eu não cultuo outro Deus, eu sou cristão, eu sou cristã, eu só obedeço a Deus. É como eu mencionei, amados, hoje os deuses se manifestam de outras maneiras e utilizam-se de muitas ferramentas carnais para nos conduzir para um culto a eles. Muitas vezes, sem querer, nós estamos cultuando deuses falsos. E aqui eu quero trazer 5 características que nós já vamos falar com maior
propriedade sobre cada uma delas. Aqui eu só vou citar essas 5, que o diabo se utiliza dessas ferramentas para nos causar, nos trazer armadilhas, para nos fazer nos desviar do foco e do culto somente a Deus. Quais são essas 5 ferramentas que ele usa? O orgulho, o egoísmo, tem mais, mas hoje eu quero citar essas 5. O orgulho, o egoísmo, a imoralidade sexual, o amor ao dinheiro e a amargura. Já já nós vamos falar sobre cada um deles, sobre cada uma dessas características, dessas ferramentas que o nosso inimigo utiliza. E aí, continuando a leitura bíblica aqui, o que nós fizemos aqui, veja que Deus diz que Ele mesmo, se nós prestarmos culto somente a Deus, olha que promessa linda essa. Diz assim: eu os abençoarei, darei alimento e água a vocês, tirarei a doença do meio de vocês. Na terra de vocês não haverá mulher que seja estéril e nenhuma grávida perderá o seu filho. E eu farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês, ou seja, vocês não vão morrer antecipadamente. Amados, se isso daqui era uma promessa para o povo de Israel, o que será para nós hoje? Que Hebreus diz que nós vivemos num tempo considerado superior. Por quê? Porque Cristo Jesus já veio, já fez uma obra completa. Amados, que promessa extraordinária! Aí a Bíblia continua falando: eu mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Eu farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Mas qual que é a condição para que isso aconteça? Os israelitas tinham que obedecer e cultuar somente a Deus, abandonar todo outro tipo de Deus. Se eles vivessem uma vida de completa rendição e submissão a Deus, Deus mesmo colocaria confusão nos inimigos e eles fugiriam. É exatamente o que está escrito lá em Tiago, no Novo Testamento, na Nova Aliança, que diz assim: sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, entrem em submissão a Deus, não cultuem nada que esteja relacionado ao diabo, não se envolvam com as coisas do diabo e ele fugirá de vocês. Por quê? Porque Deus mesmo vai colocar o nosso inimigo em confusão. A Bíblia diz aqui, continua: eu causarei pânico entre os inimigos de vocês. Ou seja, é Deus que fará isso, amados. Que glorioso! Essa é a promessa para mim e para você, e nós temos a testificação no Novo Testamento. Funciona assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vocês. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você, mas qual é a condição? Sermos completamente submissos e obedientes a Deus. Amados, isso não muda. Submissão e obediência a Deus é a forma que em todas as épocas, em todas as gerações, Deus estabeleceu. É pela fé, pela confiança em Deus que nós nos sujeitamos a Ele e obedecemos. A fé sempre nos levará a uma vida de obediência. Romanos 1:5. Deus chamou dentre todos os povos um povo para a obediência que vem pela fé. Ou seja, a nossa fé em Deus sempre nos levará a uma vida de obediência. E quando nós nos sujeitamos a Deus, o Senhor mesmo vai o quê? Expulsando todos os nossos inimigos, causando confusão, pânico. Nós já vimos aqui que os nossos inimigos não são pessoas, mas são principados, potestades, hostes espirituais do mal, demônios que tentam vir sobre a nossa vida. E aí a leitura bíblica aqui continua e Deus vai falar algo tão incrível, amados, para nós entendermos o processo. Deus age por meio de processo. Ele poderia fazer instantaneamente? Poderia, mas ele age por meio de processo. Aí ele diz assim: eu não expulsarei os inimigos num só ano, porque a terra pode se tornar desolada, os animais selvagens se multiplicariam e ameaçariam vocês. Então eu vou expulsar os inimigos de vocês aos poucos, ou seja, por meio de um processo, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra.
E aí continua: eu entregarei os povos em suas mãos, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Amados, aqui nós podemos trazer uma aplicação bem prática para a nossa vida. Se os nossos inimigos hoje não são inimigos de carne e sangue, se a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais, isso nós aprendemos lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante. Ali fala que a nossa luta principalmente ocorre aonde? Na nossa mente, na nossa forma de pensar. Nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, vestindo toda a armadura de Deus para permanecer inabaláveis. Ou seja, Deus quer nos ensinar a viver a guerra que nós temos nessa época, na época da nova aliança, depois que Cristo Jesus já efetuou sua obra. Qual é a nossa guerra? A nossa principal guerra, amados, está dentro de nós. O inimigo tenta agir em nós, estabelecendo o que? Fortalezas mentais, pensamentos que são contrários a Deus. 2 Coríntios fala isso, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, fala que nós não lutamos com armas humanas, mas com armas poderosas em Deus para destruir toda fortaleza estabelecida, toda pretensão, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, em obediência a Cristo Jesus. Ou seja, a guerra que nós enfrentamos hoje, amados, é na nossa mente. E Jesus já explica isso claramente para nós. Quando ele diz que os maus desejos, eles estão no coração, que quando os fariseus vão questionar por que os discípulos não lavam a mão antes de comer, Jesus disse: o que importa? O que entra no corpo vai sair, a comida que entra vai sair. Não vai contaminar o corpo. O que contamina é o que sai do homem. Por quê? Porque é o que está dentro, é o que está no coração, é o que está na mente. Por isso que a nossa guerra é no nosso interior. Em Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Amados, para nós conquistarmos a vida, conquistarmos em termos, né? Mas para nós tomarmos posse, vamos dizer assim, porque Cristo Jesus já fez o que precisaria ser feito. E pela fé nós precisamos o quê? Tomar posse dessa vida abundante que Cristo conquistou para nós. Na prática, nós podemos chamar de o processo da santificação. Esse processo é diário, pela fé, de glória em glória, de fé em fé, todos os dias. E nós precisamos vencer o quê? Vencer pensamentos errados. Vencer pensamentos que estão contrários, que são inimigos de Deus. Pensamentos que não provêm de Deus. Pensamentos alicerçados no orgulho, no egoísmo, na imoralidade sexual, no amor ao dinheiro e na amargura. As 5 ferramentas que o diabo tem usado, algumas, né? Porque existem mais. Hoje eu estou falando especificamente sobre essas 5. E aí, como que nós vamos vencer tudo isso? Reconhecendo que a nossa guerra são com estruturas mentais de pensamento, forma de ver a vida, forma de analisar as coisas. Porque primeiro nós pensamos para depois nós falar e para depois nós agirmos. As nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas palavras são consequência daquilo que nós alimentamos no nosso interior. É aqui que está a nossa guerra e é aqui que nós precisamos agir como Deus está ensinando o povo de Israel aqui. Infelizmente, nós vamos ver que o povo de Israel falhou em muitas vezes, mas Deus quer nos ensinar como? Nos sujeitando a Ele, nos entregando somente a Ele. Veja que ele termina aqui esse capítulo dizendo assim: não façam aliança com os inimigos e nem com os seus deuses. Não façam aliança. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês. Por quê? Porque se vocês deixarem, eles os levarão a pecar contra mim. Se vocês prestarem culto aos deuses deles, isso se tornará em armadilha para vocês.
Amados, como que isso se torna realidade no nosso tempo, na nossa vida hoje? Quantas e quantas vezes nós adoramos um estilo de vida fundamentado no orgulho? Orgulho é a justiça própria, é o eu posso, eu consigo. Não, amados, a nossa justiça vem de Deus. O orgulho é algo que veio de quem? De Satanás. O orgulho foi a queda de Satanás. E ele quer nos ensinar a viver assim, com pensamentos fundamentados no que? No orgulho. Por quê? Porque se nós tivermos uma forma de ver a vida, de ver as coisas fundamentadas no orgulho, nós vamos o quê? Prestar culto a Satanás. Quando nós somos orgulhosos, nós estamos indiretamente, vamos dizer assim, prestando culto a Satanás. E o que Deus diz aqui? Não prestem culto aos deuses deles, porque isso será uma armadilha para vocês. A Bíblia nos diz em Efésios que o Deus dessa era, quem é o Deus dessa era? Satanás, diabo. Nós precisamos o quê? Entender como que ele está agindo hoje. E precisamos nos posicionar como filhos de Deus em adoração somente a Deus. Acabe com o orgulho na tua vida. Pare de prestar culto para o orgulho. Pare de buscar tudo na sabedoria desse mundo, na sabedoria de si. Sabe, o orgulho nos conduz a acreditar mais em nós mesmos do que em Deus. O orgulho nos conduz a acreditar mais nas ciências humanas, humanistas, antropocêntricas, do que na sabedoria divina. O orgulho faz isso. O orgulho trouxe a queda do homem. Amados, nós precisamos abandonar isso na nossa vida. Precisamos exterminar, como diz ali na Bíblia. Não deixem nada, destruam todos os deuses estranhos, aniquilem com as suas colunas sagradas. Ou seja, se Deus trouxer ao teu entendimento o discernimento de que existe algo, algum estilo de ver a vida em relação a qualquer área da sua vida que está fundamentada no orgulho, deixa Deus destruir agora. Deixa Deus destruir. Diga, eu não quero, Senhor. Leva embora. Porque a Bíblia diz que Ele mesmo, Deus mesmo exterminará. Mas nós é que precisamos o quê? Nós é que precisamos expulsar. Veja que a Bíblia diz, entregarei os povos em suas mãos, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Ou seja, Deus vai entregar os inimigos nas nossas mãos e nós precisamos expulsá-los de diante de nós. Então Deus vai trazer à tona se tem orgulho na tua vida e você precisa expulsar isso da tua vida. E o Senhor vai exterminar. Veja que interessante, Deus traz à tona, você expulsa e Deus extermina. Veja que é um trabalho de cooperação, de colaboração. Outra ferramenta que o inimigo tem usado, além do orgulho, o egoísmo. O egoísmo é a idolatria do ego. Isso nós lemos em Romanos capítulo 1, do versículo 17, 18 em diante, você vai ver quando nós abandonamos a Deus e começamos a confiar mais no homem, é a idolatria do ego. A Bíblia diz que Deus entrega essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Eles vão começar a agir de forma carnal, natural, terrena. Se você ver isso na tua vida, se Deus trouxer que existe egoísmo na tua vida, deixa Deus colocar isso nas tuas mãos, expulsa isso de diante de você e Deus vai exterminar. Como que nós expulsamos isso de diante de nós? Através da renovação da nossa mente. Já vou falar sobre isso. A terceira característica que o inimigo usa, a imoralidade sexual. Lá em 1 Tessalonicenses está escrito, capítulo 4, do versículo 3 em diante, está escrito que Deus não nos chamou para a impureza, para a imoralidade sexual, mas Deus nos chamou para a santificação, para a santidade. Ali diz que nós devemos, com a ajuda do Espírito Santo, dominar, controlar o nosso próprio corpo. Por quê? Porque Deus não nos chamou para a imoralidade. Então esses pensamentos, eu não consigo, a carne é fraca, é assim mesmo, é mentira.
É mentira, não acredite nisso. Confie no Senhor. Se a Bíblia diz que um dos frutos, uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio, significa que nós temos domínio próprio por meio do Espírito Santo de Deus que está em nós. Podemos vencer, sim, a imoralidade sexual. A Bíblia diz que não deve haver nem menção de imoralidade sexual nos nossos lábios. Imagine atitudes de imoralidade sexual. Se nem menção nos nossos lábios deve haver, quem nos ajuda a fazer isso? Deus, o Espírito Santo. Mas nós precisamos viver em submissão, sujeição a Deus. Outra característica, amor ao dinheiro. O diabo tem usado muito o amor ao dinheiro. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse que não tem como nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e ao dinheiro. É impossível. E um dos inimigos que precisa ser vencido é o amor ao dinheiro. E por último aqui, a quinta característica, que é um outro inimigo que nós precisamos vencer, é a amargura. A Bíblia diz que a amargura, ela cria raízes em nós que nos contamina e contamina todos ao nosso redor. Isso está em Hebreus 12:15. Precisamos nos livrar desse inimigo, precisamos ter um coração perdoador, assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Amados, veja que esses inimigos são invisíveis, são inimigos que eles estão dentro de nós, querendo que nós alimentemos pensamentos, sentimentos, emoções a respeito deles e que vivamos fundamentados através do orgulho, do egoísmo, da imoralidade sexual, do amor ao dinheiro, da amargura. São inimigos que têm destruído a igreja. Por quê? Porque a igreja não tem lutado com as armas de Deus. Quais são as armas de Deus que estão lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5? Poderosas para destruir fortalezas, poderosas para destruir toda pretensão e argumento que se levanta contra Cristo Jesus. Uma das armas poderosas, e eu vou falar aqui para nós concluirmos o nosso devocional, é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 ao 2, que nós devemos nos entregar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, devemos nos tornar pessoas disponíveis para a atuação de Deus. E daí o texto continua, devemos ser transformados. Não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que então nós possamos viver, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É através da renovação da mente pela palavra. Amados, só a palavra de Deus, como está em Hebreus 4:12, é viva, poderosa e eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes, pode entrar no mais profundo do nosso ser, do nosso coração e trazer discernimento e divisão de espírito e alma. Só a palavra de Deus tem esse poder. Amados, quando nós nos expomos à palavra de Deus, essa palavra tem um poder sobrenatural. Por isso que é importante nós lermos, estudarmos, meditarmos na palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem esse poder de adentrar o mais profundo do nosso coração e trazer a divisão de alma e de espírito. O que é isso? A palavra de Deus é a única que tem o poder de nos trazer o discernimento e de dividir dentro de nós aquilo que pertence à alma, que muitas vezes são sentimentos, emoções e pensamentos que estão inclinados para o mundo, para a sabedoria diabólica desse mundo aqui, e aquilo que está no espírito, no nosso espírito regenerado, quem habita é o Espírito Santo. Portanto, é pelo espírito que nós devemos viver e não pela alma. A alma muitas vezes se inclina para as coisas desse mundo. A alma são as sensações, os sentimentos, as emoções. A alma são os pensamentos naturais. Nós não podemos viver pela alma, mas pelo espírito humano. Por quê? Porque é no espírito humano que habita o Espírito Santo de Deus. É ali que nós encontramos a fonte genuína. E a Bíblia diz que a única ferramenta que tem poder, que tem capacidade de entrar no mais profundo do nosso ser e causar essa divisão entre alma e espírito é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Depois você lê com calma.
Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. E veja que Deus disse que ele não expulsaria todos os inimigos de uma só vez. Por quê? Porque a terra, lembre que nós estamos fazendo uma comparação desse texto que eu li, ali da conquista de Canaã, das promessas de Deus para a conquista de Canaã, com a conquista da nossa vida completa que Cristo Jesus já conquistou para nós. Que está onde? A maior batalha que nós travamos é o quê? Na nossa mente, no nosso interior. Então a Bíblia diz que Deus dizendo assim, eu não expulsarei num só ano. Por quê? Porque a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, ou seja, é um processo. Então Deus não vai fazer tudo de uma só vez, amados. Nós vamos vencendo todos esses inimigos aqui e outros inimigos que também tenham. Quando eu falo inimigos, é o que o inimigo vai lançando e tentando nos oprimir e nos aprisionar. E eu citei esses 5 porque eu acho que são 5 que têm aprisionado a igreja no orgulho, no egoísmo, na imoralidade sexual, no amor ao dinheiro e na amargura. E nós precisamos nos livrar desses inimigos. E Deus, ele vai libertando o quê? Aos poucos. Por quê? Porque o intuito de Deus é que nós estejamos preparados, maduros, o suficiente para tomar posse da nova vida abundante que ele conquistou para nós. Ele não vai fazer isso imediatamente quando nós nascemos de novo. Senão o novo convertido, a Bíblia diz que se receber tudo assim, de imediato, ele se tornará orgulhoso. Por isso que a Bíblia diz, nunca separe, nunca unja alguém para a liderança que seja novo convertido. Isso você encontra em 1ª carta de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque essa pessoa vai se tornar orgulhosa. Ela não está preparada, não está madura o suficiente para lidar com tudo o que Deus tem para ela através da liderança. Por isso que Deus age através do quê? Do processo. Mas qual o nosso papel de colaboração? Aqui fica claro, nos rendermos completamente a Deus. Amados, nós precisamos nos render à mentalidade de Deus. Uma das coisas que tem impedido a igreja a se render é aceitar passivamente o que o diabo tem colocado através da sabedoria humanista. Um dos exemplos é a psicologia, a psicanálise. Eu sei que esse é um assunto que mexe com todo mundo, mas essa é uma das coisas que o inimigo tem usado para quê? Para se tornar uma armadilha para os filhos de Deus. Por quê? Porque é uma ciência que não foi desenvolvida por Deus. É uma ciência extremamente humanista, fundamentada na sabedoria desse mundo, que a Bíblia diz em Tiago que é diabólica. Muitos têm acreditado nos diagnósticos que a psicologia, que a psicanálise entregam, mas não acreditam no diagnóstico de Deus. Veja que Deus diz aqui, dá uma promessa, que quem se rende a Ele, quem obedece a Ele, pode viver livre de doenças. Catiane, mas não funciona assim. Mas é o que a Bíblia diz, eu prefiro crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si enfermidades. Por que eu vou acreditar numa enfermidade mental, que agora tá assim, né? A doença mental não é física, não tem exame que comprove aquela doença. É diferente de quando tem uma doença física e ainda assim Deus pode curar e Deus quer curar. Mas agora essas doenças que são subjetivas. Alguém estudou a mente e diz que é assim. Quem conhece a mente do homem, a não ser Deus que criou a mente do homem? Amados, nós temos a mente de Cristo, a Bíblia diz isso, em 1 Coríntios, no capítulo 2. E é por meio do Espírito Santo de Deus que nós podemos viver e desfrutar a plenitude da vida que Deus tem para nós. Precisamos nos cuidar com os inimigos que estão vivendo, morando na nossa terra, e nós estamos deixando eles viverem na nossa terra, ou seja, no nosso coração e na nossa mente. Que eu e você, nós possamos expulsar esses inimigos, nos sujeitando a Deus, porque a forma com que nós expulsamos é nos sujeitando a Deus, resistindo a eles, não cultuando eles, não alimentando a estrutura mental desses inimigos. É assim que nós vencemos. Que eu e você possamos agir assim em nome de Jesus.
Vou concluir esse devocional agora, porque senão vai ficar muito longo, já está muito longo. Normalmente eu gosto de gravar menos, mas hoje foi bem longo e eu creio que os irmãos vão entender e vão se alimentar disso. Em outro momento eu gravo algo mais profundamente falando sobre essa questão que eu acho importante nós falarmos sobre essas doenças mentais que têm vindo e que nós estamos passivamente aceitando tudo isso ao invés de irmos para a palavra de Deus. Mas isso ficou para um outro momento. Então, em nome de Jesus, amados, que nós possamos nos posicionar assim como Deus ensinou o povo de Israel se posicionar aqui, sujeitando-se a Ele, em nome de Jesus, vencendo os inimigos pelo poder de Deus, não é na nossa capacidade, é no poder de Deus. Vença o orgulho, vença o egoísmo, vença a imoralidade sexual, vença o amor ao dinheiro, vença a amargura e vença qualquer outro inimigo que tenha agido na tua vida, na tua mente, no teu coração, pelo poder do Senhor. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por esse ensinamento tão poderoso, Pai. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude a trazer todas essas verdades para o mais profundo do nosso coração e nós possamos colocar em prática, sabendo que Cristo Jesus é suficiente para nós. Que os nossos inimigos são inimigos interiores, que muitas vezes o inimigo maior, Satanás, ele se utiliza de pensamentos, de fortalezas que foram estabelecidas no nosso interior para governar a nossa vida, para guiar as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa forma de viver. Pai, nós não queremos viver assim, nós precisamos de Ti. Reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Pai, pode trazer à tona, como está escrito ali, entregue todos os inimigos em nossas mãos para que nós possamos expulsar da nossa vida, para que nós possamos entregar tudo isso ao Senhor, nos tornando obedientes e cativos a Cristo Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós sabemos que não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito. Nos ajuda a termos uma vida com a Tua palavra que é poderosa, que é eficaz, que é uma arma que o Senhor nos deu para vencer. Pai, nos ajuda. Nós queremos viver para a Sua glória, queremos vencer os inimigos do nosso tempo, que são inimigos que vêm através de estruturas mentais, de pensamentos, setas lançadas na nossa mente, tentando se alojar através de pretensões e argumentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo Jesus. Nos ajuda a vencer todos esses inimigos, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita, nos fortalece, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.